Hoje nós vamos abordar dicas de testes psicológicos para jovens psicólogas e psicólogos profissionais iniciantes. Este programa ele está baseado numa pergunta do nosso seguidor Mário Gonçalves. Mário Gonçalves pergunta: Bom dia, professor. Qual seria um teste psicológico interessante para um psicólogo iniciante ter domínio? Em primeiro lugar, Mário, obrigado pela sua pergunta, pela sua participação em um tema que é recorrente aí de dúvidas de profissionais de psicologia que recém-formados. Em primeiro lugar, precisam pensar estrategicamente nos investimentos, considerando que normalmente os testes psicológicos têm um custo elevado e a compra, a aquisição desses testes precisa ser estratégica, né? Baseada aí nas demandas dos serviços psicológicos e do público que estes profissionais irão atender. Por isso, nós vamos trazer algumas dicas para você, profissional de psicologia, seja iniciante ou não, mas que está iniciando a aquisição de testes psicológicos. E conosco, logo após a vinheta, este vai ser o tema do nosso programa. Agora nós iremos trazer algumas dicas para você, profissional de psicologia, que está montando a bateria de testes psicológicos ou que inicialmente precisa escolher um instrumento para investir, para se qualificar e, lógico, para fazer a aquisição desse instrumento. Então, se você quer mais dicas sobre isso, fique conosco até o final. Eu tenho certeza que essas dicas vão ser aí valiosas para você. Em primeiro lugar, a gente precisa, na hora de comprar testes ou fazer uma qualificação, fazer esse investimento, como eu já disse no início do vídeo, alguns testes têm um investimento bastante salgado, né? Então, principalmente para profissionais de psicologia iniciantes, a gente precisa ter um cuidado, né, com o investimento que nós vamos fazer, considerando que normalmente, às vezes até a gente paga para trabalhar, paga para aprender, para ganhar conhecimento, para ganhar expertise, para a partir daí oferecer mais serviços de psicologia. A primeira dica é o seguinte: você precisa entender qual é o contexto que você vai atuar e quem é o principal público que você vai atender. Como assim, mano? Lembrar que a psicologia ela não está restrita à prática de psicoterapias, apesar que a grande maioria dos profissionais de psicologia estão inseridos no contexto clínico. Esse, inclusive, é um resultado do censo do Conselho Federal de Psicologia de 2022. Aproximadamente 70% a 75% de profissionais de psicologia estão no contexto clínico. Mas a gente tem práticas no contexto organizacional, práticas no contexto escolar, práticas em políticas públicas, práticas no contexto clínico, práticas no esporte, entre outras demandas. Mas ainda tem uma outra ressalva. Dentro do contexto clínico, nós temos públicos diferenciados. Tem um profissional de psicologia que vai atender criança, tem um profissional de psicologia que vai atender adultos, idosos, adolescentes, e mesmo dentro de um público, do ponto de vista sociodemográfico, né, faixa etária, etc., nós temos os serviços que nós vamos ofertar. Então, é importante lembrar que as dicas que eu vou trazer aqui são dicas mais gerais, mas que essa análise, onde eu vou atuar, com que público eu vou atuar, prestando que serviço eu vou oferecer, é importante na escolha dos testes. O que é que eu vou tentar fazer aqui? É um desafio nada fácil, tá? Eu vou tentar trazer dicas de instrumentos que podem ser empregados nos mais diversos contextos, nos mais diferentes tipos de público. Ou seja, pensando aí, eu preciso investir, eu preciso comprar um instrumento que possa atender meu contexto clínico, que possa atender uma prática dentro do contexto organizacional, possa atender dentro de uma prática de orientação profissional, etc. Mas principalmente, vou trazer dicas aqui do contexto clínico, mas que possa atender públicos diferenciados no contexto clínico. Crianças, jovens, adultos e até mesmo idosos, ok? Então, tirando essas ressalvas ou apresentando essas ressalvas inicialmente, vamos para a nossa primeira dica. Minha primeira dica, Mário e demais colegas que estão nos acompanhando, é invista no instrumento que traga informações clínicas da dinâmica afetiva, da dinâmica da personalidade e dos possíveis conflitos vivenciados pelo teu paciente na clínica. E um excelente instrumento para isso
é o teste do desenho da casa, da árvore e da pessoa, o tradicionalíssimo teste HTP. E olha que interessante, o HTP ele vai de um público muito amplo, ele vai de crianças a partir de 8 anos, está para sair uma versão aí a partir de 6 anos, até idosos. Então, se eu trabalho na clínica com crianças, jovens, adultos e idosos, o HTP vai ser um instrumento que vai atender muito bem a demanda da avaliação de contextos clínicos. E o interessante por ser um teste expressivo, mais projetivo, né, do desenho, contar histórias do desenho, tal, desenho temático, o HTP levanta indicadores da dinâmica familiar, da dinâmica pessoal, né, de conflitos pessoais, da autoestima, da autoimagem. Então, é um instrumento que eu colocaria assim, se eu só puder comprar um teste psicológico para agora, para a clínica, e me qualificar, qual seria? Iniciaria com o HTP. Bom, é um teste de custo relativamente baixo, né? Não está entre os mais baixos, em torno de 300 a 400 reais, e é necessário sim você ter uma qualificação, mas ele traz excelentes indicadores qualitativos. Vou, inclusive, no final desse vídeo, deixar para você o link para um vídeo que nós falamos mais sobre o HTP, tá bom? Segunda dica de testes que eu compraria. É necessário, dentro do contexto clínico, uma observação, o HTP não está restrito ao contexto clínico. Eu posso utilizar ele, por exemplo, em práticas de avaliação em perícias em saúde, práticas de avaliação em demandas judiciais, até mesmo em demandas de avaliações, como, por exemplo, para manuseio de arma de fogo. Então, excelente instrumento que eu compro para a clínica, mas eu posso prestar outros serviços com esse instrumento. Agora, realmente, a nossa segunda dica. Eu recomendo que você tenha testes de habilidades cognitivas. Então, se você já tiver uma condição de comprar mais de um instrumento, próximo passo, precisa ter testes de avaliação de habilidades cognitivas. Habilidades cognitivas, o que seria isso? Testes de avaliação da memória, inteligência, da atenção. E isso é importante para o contexto clínico? Sim, porque nós vamos lidar dentro do contexto clínico com diversas demandas de avaliação de funcionalidade, de avaliações de problemas de aprendizagem, de avaliações relacionadas a acompanhamento de tratamentos. Por exemplo, eu posso estar atendendo um paciente com depressão. Esses testes diretamente não avaliam o contexto depressivo, mas eles podem avaliar consequências do uso da medicação, do próprio quadro depressivo e da melhora. Pacientes com quadro depressivo inicial, moderado ou que ainda estão na fase sintomática vão ter perdas de atenção, perdas da memória, déficits cognitivos. E aí eu posso fazer uma avaliação, inclusive da melhora desses resultados, podendo ser uma comprovação da eficácia do tratamento. Então, se eu já te convenci que é importante você ter teste de habilidades cognitivas, deixa já a sua curtida aí dizendo eu concordo, né? Deixa na descrição do vídeo seu comentário. E que testes eu recomendaria? Vou usar o mesmo crivo de critério. Testes que eu posso aplicar para um público mais amplo, tá bom? Testes de atenção, é fácil a gente conseguir isso. Nós temos, por exemplo, a bateria de provas de atenção, teste conhecido como BPA, que hoje, inclusive, tem a versão 2, tem a versão 1 e a versão 2 validada pelo Conselho Federal. E esse teste também, ele tem um público amplo, ele vai de crianças até idosos, e ele avalia um grupo de atenções, muito importante para a prática clínica. Atenção concentrada, dividida, alternada, e dá um indicador geral de atenção. Um teste, inclusive, de aplicação relativamente fácil, né? Os testes de atenção geralmente têm uma aplicação relativamente fácil, tem a correção e a editora, inclusive, tem um relatório informatizado da correção desse instrumento. Então, o que eu recomendaria, provas de atenção, PPA, e também, como o HTP, não está restrito ao contexto clínico. É muito utilizado em contexto de trânsito, perícias psicológicas, avaliações para, por exemplo, vasectomia, laqueadura, é um instrumento também adequado para ser aplicado. Segundo indicador, eu recomendo a avaliação da memória. Nós temos diversos instrumentos, tem o TEPIC, tem o TR, e aí trazendo para o contexto do que eu estou trazendo, tentando ampliar o máximo possível o leque de aplicação dos instrumentos, a minha dica é um teste que eu gosto bastante, muito utilizado pela neuropsicologia, é o teste de memória figura complexas de Rey, tá? É um instrumento que vai de crianças de 4 anos até idosos. Uma aplicação não tão fácil como testes mais objetivos de memória, exige um domínio para correção, mas não é nada que um bom curso, você se qualificando, você tendo uma supervisão, você consiga dominar esse instrumento.
Então, recomendo também esse teste de avaliação da memória, figura complexa de Reis, e que tem um valor bem acessível, aproximadamente entre 160 a R$ 200 o kit, tá bom? E depois o custo de aplicação dele é praticamente zero, assim como o HTP. Folhas, você vai precisar de folhas para aplicar. Pensando agora, teste de inteligência, aí vem um leque enorme que nós temos para escolher. Teste de inteligência, assim como teste de atenção, temos diversas possibilidades, diversos instrumentos disponíveis hoje no mercado de trabalho. Trabalho com um público de adolescentes e adultos, uma boa recomendação é o teste TRI, teste de raciocínio indutivo, onde você avalia de forma rápida jovens até adultos, né? É um teste com um valor aí em torno de 200 e pouco reais. Mas a sugestão, pensando nos nossos critérios aqui de indicação, que pega desde crianças, adultos até idosos, é o teste TDRI. Ele não avalia a inteligência geral, tá? Como o teste anterior, mas ele avalia a inteligência fluida, que é uma inteligência específica interessantíssimo também para as nossas práticas clínicas. Ele atende o público que vai de 5 até 89 anos de idade, tá bom? É um instrumento em torno aí de 300 e poucos reais. Então são duas dicas, mas lembrar que nós temos o R1, nós temos o Beta 3, nós temos muitas opções. Se você trabalha com um público específico, por exemplo, infantil, vale a pena você entrar no site do SATEPS, Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos do Conselho Federal, verifica testes específicos para esse público. Olha, nós temos muito mesmo. Inclusive, o teste de desenho da figura humana na sua segunda versão, temos vários instrumentos que podem contribuir bastante com a avaliação psicológica desse público, tá bom? Minha dica de mais instrumentos que eu recomendaria, lembrando aí, dependendo da sua capacidade de aquisição dos instrumentos, eu estou sempre trazendo pelo menos a dica de um instrumento no valor entre 200 a 300 e pouco reais, que é um valor médio, um valor, podemos dizer assim, de baixo para intermediário da compra de instrumentos. É que você tem instrumentos de avaliação de indicadores de saúde mental, fundamental, não só para a prática clínica. E a primeira dica é uma das principais demandas que nós temos hoje nos consultórios, a avaliação do humor. Então, começaria com a dica de uma escala de depressão. Eu gosto bastante da escala BDI-2, em torno aí de 200 e pouco reais, mas também tem a EBADEP, e a EBADEP tem a versão adulto, tem a versão infantil e juvenil, que é IJ, e a versão ID, que é para idosos. Nenhuma dessas duas escalas, elas por si só pegam toda a faixa etária que nós estamos trazendo. Então, vale a pena você, se trabalha com jovens adultos, a BDI-2. Se você trabalha com um público prioritariamente crianças e adolescentes, eu adquiriria a EBADEP-IJ. Se você trabalha com um público adolescentes a idosos, pode ser a escala EBADEP-A ou a escala ou o BDI-2, como já disse. Trazendo mais algumas dicas de testes, recomendaria também instrumentos para avaliação de habilidades sociais. E aí, pensando no público de jovens adultos, a escala IHS-2, que é fundamental aí para a avaliação de habilidades sociais. Mas nós temos escalas que focam em habilidades específicas de adolescente, habilidades conjugais de casais e as habilidades sociais acadêmicas para crianças. E aí cada um desses são testes específicos. Mais uma vez, nós não vamos ter um inventário de escala de habilidades sociais que pega do público de crianças até idosos. Então você vai precisar fazer uma escolha, mas aí seriam testes complementares. Também recomendaria o instrumento para avaliação de estresse, fundamental. Hoje nós temos disponível o teste ISSLR, que é para jovens e adultos de Marilda Lippe. Acredito que hoje é um dos nossos principais instrumentos validados aí para avaliação de estresse. Para criança nós tínhamos o ESE, mas está com parecer desfavorável. Para adolescente nós temos também o ESA, que está também aí com parecer desfavorável. Mas vale a pena você ter pelo menos um desses instrumentos de estresse, conhecer a teoria, porque dá para avaliar o estresse na entrevista, no contexto clínico. Por fim, minha última dica seria o instrumento BSI, que é o Breve Inventário de Sintomas, que não é um teste psicológico, é um teste de triagem em saúde mental. Nós temos vídeo aqui no canal falando sobre esse instrumento, que ele levanta indicadores de ansiedade, de depressão, de estresse, num público que vai de pré-adolescente, né, de 13 anos até idosos. Também pode ser uma boa dica aí. Então, só reforçando, nós trouxemos aqui dicas de pelo menos 6 instrumentos para compor sua bateria de testes, mas você pode ir comprando, adquirindo aos poucos. Se for na prática clínica, minha recomendação é começar com o HTP.
Um plus, caso você queira trabalhar com contexto organizacional, dá para utilizar esses instrumentos? Dá, mas aí no lugar do HTP, eu investiria num teste que é muito solicitado dentro do contexto organizacional. Seria o teste palográfico, utilizado em perícias, utilizado em avaliações de aptidão, avaliações para indicação de cargos, né? Avaliações de indicadores de riscos sociais, que são as avaliações psicossociais no trabalho, entre outros. Se a gente for falar de outros campos, aí o vídeo vai ficar muito longo, mas depois eu trago um vídeo para vocês só com dicas de testes para orientação profissional, dicas de testes para perícia em saúde. Vou fazer um vídeo para vocês sobre isso. Se você gostou aí do nosso vídeo, já deixa a sua curtida. Vou deixar aqui, como dito, no final desse vídeo, a indicação do nosso vídeo, do programa que nós falamos do teste HTP. Então vale a pena você conferir. Vai somar aí as informações ao que a gente trouxe nesse vídeo. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Aproveite o nosso canal, são muitos vídeos aí trazendo dicas e orientações. Nos vemos no próximo programa com mais dicas e orientações para você.